salve galera! E aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo apesar da correria? Bom, eu espero muito que sim. Cara, é sempre uma grande alegria pra mim receber vocês aqui no canal pra gente falar de animes, que é uma coisa que a gente gosta pra caramba, e principalmente de Pokémon, que é um dos meus animes favoritos. E se tem uma coisa que a gente tem que concordar é que qualquer franquia que dure anos ou décadas está destinada a se encher de teorias de fãs, né? E é claro que com Pokémon a coisa não é diferente. Desde os primórdios da franquia, Pokémon nunca se aprofundou muito na própria história ao ponto de explicar tudo para os fãs. Pelo contrário, a maioria das informações são super vagas e você ainda precisa se esforçar para encontrar algumas coisas. E é justamente por ter esse aspecto que durante 30 anos o que mais surgiu na franquia foram teorias de fãs que muitas pessoas passaram a aceitar como se fossem canônicas mesmo. Algumas até se confirmaram com o passar dos anos, mas teve algumas que foram totalmente fora da casinha. Bom, e é por isso que hoje eu resolvi trazer para vocês as 6 teorias mais interessantes e bizarras feitas por fãs que quase acabaram virando realidade. Então, bora lá começar com a primeira, que é simplesmente incrível. Número 1. O passado das bestas lendárias. De acordo com a história de Pokémon, as bestas lendárias eram 3 Pokémons que morreram no incêndio da Torre de Bronze e foram revividos pelo Ho-Oh em uma nova forma. Só que o problema é que nunca foi dito quais Pokémons as bestas lendárias eram antes. Mas devido à semelhança que elas têm com cães e ao fato de cada uma ser de um único tipo entre fogo, água e elétrico, criou-se a teoria de que elas eram originalmente as evoluções do Eevee, Flareon, Vaporeon e Jolteon. O que acabou meio que colocando um prego no caixão dessa teoria foram os Pokémons Paradoxo lá da região de Paldea em Pokémon Scarlet e Violet. Nesses jogos, a gente teve a aparição do Walking Wake, do Golden Fire e do Raging Bolt, que são 3 Pokémons que se assemelham muito ao Suicune, Entei e Raikou. Dá até pra dizer tranquilamente que eles são as versões ancestrais desse trio lendário. Ah, Edu, então daria pra dizer que eles eram os Pokémons que estavam na torre quando ela foi queimada, né? Cara, pode até ser que esse tenha sido o caso. O único problema é que os jogos Scarlet e Violet não explicam direito qual é de fato a origem desses Pokémons Paradoxo. E tendo em vista a temática desses jogos, é bem possível que eles tenham vindo de uma outra linha do tempo. E é por isso que a teoria deles serem evoluções do Eevee ainda não pode ser descartada. Número 2. A verdadeira forma de Arceus. Eu acho que a essas alturas do campeonato não é spoiler pra ninguém que o Arceus é o grande deus dos Pokémons, né? Bom, pra quem talvez não se lembre, lá em 2020 rolou um vazamento de informações da Nintendo e adivinha se não tinha coisa de Pokémon no meio? Pois é, e no meio desse conteúdo tinham vários arquivos que não foram utilizados pela Game Freak no desenvolvimento de alguns jogos da franquia. E o que mais gerou buchicho entre eles foi um sprite do design original do Arceus. Na versão beta, ele tinha uma aparência bem mais alienígena, com os olhos vermelhos sem nenhum detalhe ou profundidade. E para muita gente que repercutiu na época, esse visual é mais digno de um ser divino. Bom, só se for para ser o deus da argila, né? Porque pra mim parece mais um bonequinho feito de massinha. Eu não sei onde que os caras viram divindade nisso. E o que aconteceu foi que a partir disso, muitos fãs passaram a considerar a forma beta como a verdadeira forma do Arceus. E segundo eles, a forma oficial que foi lançada nos jogos seria a que ele usa para se comunicar com os seres humanos e com os Pokémons. Pô, fala sério, essa foi viagem demais, hein? Número 3. A derrota de Eternatus. E já que a gente mencionou o deus dos Pokémons, bora falar de uma teoria sobre um carinha que tem uma certa relação com ele. Bom galera, as informações sobre o Arceus na franquia são muito vagas. Porém, uma das coisas interessantes que são ditas sobre ele é que as placas elementais dele estão infundidas com o poder de gigantes derrotados. E aí fica a questão, né? O que são esses gigantes? Apesar do Pokémon Company nunca ter dado nenhuma explicação sobre isso para variar, né? Os fãs passaram a acreditar que haviam outros Pokémons lendários que possivelmente ameaçaram a Terra ou até mesmo o próprio universo. E a partir daí, criou-se a teoria de que o Eternatus, um Pokémon lendário do tipo dragão e venenoso que veio do espaço, era um deles. E ele seria o gigante que deu poder à placa do tipo venenoso. Essa teoria surgiu porque nunca foi explicado exatamente como ou por que o Eternatus veio para a Terra.
E o fato da energia emitida pelo núcleo dele ter gerado o fenômeno da Gigantamax em Galar reforça ainda mais a possível relação dele com esses gigantes. Cara, eu confesso que seria muito da hora se ele tivesse uma relação direta com o Arceus, porque isso só iria fazer o papel dele na franquia ficar ainda mais interessante. Número 4. Ditto é um clone do Mew. O Mewtwo é um dos pokémons mais icônicos e queridos de toda a franquia. E por ser um clone do Mew, não é de se espantar que ele seja tão poderoso. Porém, existe uma teoria de que antes dos cientistas terem sucesso na criação do Mewtwo, várias tentativas foram feitas. E uma delas teria dado origem ao Ditto. E os motivos pelos quais os fãs começaram a acreditar nisso são vários. O Mew e o Ditto têm mais ou menos a mesma altura, o mesmo peso e a mesma cor. Eles também são os únicos pokémons que podem aprender a habilidade Transformar. Além disso, nos jogos originais, o Ditto só pode ser encontrado na mansão Pokémon onde o Mewtwo foi criado. Pode ser só uma mera coincidência? Com certeza, mas é meio suspeito, né? O fato é que tanto os desenvolvedores dos jogos como os roteiristas do anime nunca comentaram nada sobre as semelhanças entre o Mew e o Ditto. E isso também nunca foi abordado no universo da franquia. E é por isso que essa permanece como uma das teorias mais adoradas e defendidas pelos fãs até hoje. Número 5. Ash é o escolhido de Ho-Oh. Cara, essa é uma teoria que eu gosto bastante e que inclusive os produtores do anime brincaram com isso. Depois de estabelecer um vínculo de amizade com Pikachu no final do primeiro episódio do anime, o Ash vê um Ho-Oh cruzando o céu em direção ao arco-íris. E essa cena passa claramente a ideia de que esse é um sinal de sorte, de coisas boas que iriam acontecer ao longo da jornada que ele estava prestes a começar. Só que muitos fãs passaram a interpretar essa ideia de forma muito mais literal, acreditando que na verdade o Ash foi abençoado com o poder do Ho-Oh no início da jornada dele. E esse poder explicaria não só a força fora do comum do Pikachu, como também o fato do Ash envelhecer bem lentamente e a capacidade dele de sentir e manipular a aura, assim como ele fazia com o Greninja e o Lucario. E o mais interessante é que lá no filme Pokémon Eu Escolho Você, o Ash ganha uma pena do arco-íris do Ho-Oh como um sinal de que ele era reconhecido como um herói do arco-íris. Um dos raros treinadores que teriam o direito de desafiar o Ho-Oh para uma batalha. E é claro que isso não prova que o Ash tinha algum tipo de poder sobrenatural ou algo do tipo. Mas ainda assim, isso é o mais próximo que a franquia já chegou de reconhecer uma das maiores teorias da comunidade. Número 6. A identidade do protagonista de Pokémon Legends Arceus. No jogo Pokémon Legends Arceus, não importa se você vai jogar com um garoto ou uma garota, independente de quem você escolher, o protagonista vai ser praticamente idêntico ao protagonista dos jogos da quarta geração, que no caso são os jogos Diamond, Pearl e Platinum. Apesar que nesse jogo em especial, os protagonistas parecem ser um pouco mais velhos do que os outros da franquia. E por causa dessa diferença de idade e também pelo fato deles terem algum tipo de amnésia, começou a circular uma teoria de que esses protagonistas do Legends Arceus são na verdade versões mais velhas dos protagonistas da quarta geração que foram enviados de volta no tempo até a época em que a região de Sinnoh ainda era conhecida como Hisui. E é engraçado porque lá em Pokémon Masters é mencionado que a Akari e o Ray são muito parecidos com a Dawn e o Lucas. Só que o próprio Legends Arceus não tenta explorar o passado dos protagonistas e nem mandam eles de volta pro futuro ou algo assim. E sim, eles até poderiam ser antepassados dos protagonistas da quarta geração e tal, mas aí tem a parada da amnésia pra deixar um espaço pra dúvida, né? Seja como for, tomara que algum outro jogo da franquia explore essa ideia. E aí, vocês já tinham ouvido falar dessas teorias? Cara, eu tenho até uma menção honrosa pra fazer aqui de uma teoria que falava que a equipe Rocket não é tão má quanto eles fazem parecer. E que, na real, eles querem controlar o mundo pra proteger ele de outros grupos que realmente querem causar destruição. E seria por isso que a gente vê a equipe Rocket atrapalhando as outras equipes ao longo de todo o anime clássico. Só que eu acho essa daí meio forçada, e vocês? E se a gente vai falar de força, isso é exatamente o que você pode dar pra gente, deixando um like nesse vídeo e me contando aqui nos comentários se tem alguma outra teoria bem legal que vocês conhecem e que eu não comentei. E se você curte bater papo sobre curiosidades de Pokémon, já captura sua inscrição aqui no canal. Vai ser um prazer ter você aqui pra se divertir com a gente. Um grande abraço e uma ótima semana pra vocês, treinadores. Valeu!